Galerinha do quinto ano, mais uma aula hoje. Nós daremos continuidade à disciplina de língua portuguesa com o gênero História em Quadrinhos. Nós já conhecemos o gênero, já trabalhamos as características e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito dos tipos de histórias em quadrinhos. Sim, porque é um gênero textual em que há uma grande diversidade de tipos que chegam até o leitor de formas diferentes, certo? Vamos começar? Primeiro, a gente vai dar uma breve revisada a respeito do nosso tema, do tema da nossa aula, do nosso conteúdo, que no caso é o gênero História em Quadrinhos. Primeiro, o gênero textual História em Quadrinhos, como nós já vimos em aulas anteriores, é um texto narrativo, ou seja, que narra uma história, que conta uma história. Mas esse texto narrativo, a História em Quadrinhos, tem uma certa diferença para outros textos que também são narrativos. Por exemplo, a fábula, o conto, o mito, a lenda são textos narrativos, ou seja, que narram um acontecimento, narram uma história, mas são contados através de parágrafos. A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, não. É contada através de quadrinhos, uma sequência de quadrinhos em que toda a história é narrada. A história em quadrinhos tem um início, tem um meio e tem fim. E assim o leitor consegue compreender perfeitamente todo o sentido do fato que está sendo narrado, da história que está sendo narrada através dos quadrinhos. Nós vimos também que esse gênero textual possui personagens e possui um espaço. Os personagens são aqueles que participam da história. Por exemplo, nessa tira composta por 3 quadrinhos, nós temos como personagens o Cebolinha, o Marcelinho e o Cascão. São os personagens que fazem parte da composição dessa tira. E todas as histórias em quadrinhos têm personagens. Além dos personagens, nós também vimos que há um espaço. O espaço é o local onde a história acontece. Aí, pela descrição, pelas gravuras, pelos desenhos em que é possível perceber nesses quadrinhos, a gente pressupõe que a história está acontecendo ao ar livre, em uma praça, em algum lugar da cidade, em que eles vão para brincar. Não é possível a gente constatar o certo, mas quando a gente vê o gramado, a cor do céu e outros elementos, a gente pressupõe que o local onde essa história está acontecendo, o espaço onde está acontecendo, é em algum lugar ao ar livre. Outro ponto que nós vimos a respeito das histórias em quadrinhos é que os personagens utilizam uma linguagem simples para que seja de fácil compreendimento, para que uma criança compreenda, um jovem compreenda, um idoso compreenda. Então, a linguagem é simples, ou seja, é fácil de compreender, é fácil de entender, é uma leitura facilitada. Além disso, é um texto com linguagem mista. O que é linguagem mista, gente? Linguagem mista é quando um texto utiliza imagens associadas a palavras, a textos mesmos. Então, nós temos a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? São as palavras que os personagens utilizam nas histórias em quadrinhos. A linguagem verbal se faz o uso de palavras. E temos a linguagem não verbal, que é a utilização de imagens. Então, a história em quadrinhos, como utiliza tanto palavras como imagens, faz o uso da linguagem mista, ou seja, há uma mistura ali de imagens, que são os desenhos, e de palavras, que na maioria das vezes são as falas dos personagens ou onomatopeias, por exemplo. Nessas características citadas, nós vimos também que as histórias em quadrinhos geralmente não têm narrador. Quando o narrador raramente aparece, nas histórias em quadrinhos brasileiras principalmente, a fala dele aparece destacada na parte superior, ou seja, na parte de cima, de um dos quadrinhos em um formato retangular. Nessa tira, por exemplo, nós não temos a presença de um narrador. Quando não há a presença de um narrador, aquela pessoa que vai narrar os acontecimentos ao leitor, a história em quadrinhos faz o uso de diferentes tipos de balões. E cada balão tem uma função específica. Por exemplo, o balão com várias pontas indica um grito, o balão pontilhado indica cochicho. Então, os diferentes tipos de balões servem para que o leitor fique situado a respeito dos acontecimentos
daquela história em quadrinhos ou da tira. Aqui no caso nós temos uma tira. Vimos também que nas histórias em quadrinhos são utilizadas várias onomatopeias, né? Que são palavras que imitam som. Por exemplo, nós vimos bum para imitar o som de uma explosão. Nós vimos também esses que imita o ressonar quando a gente está dormindo, aquele barulhinho que a gente faz quando está dormindo. Vimos pou, que indica uma briga, um soco. Então, as onomatopeias são essas palavras que imitam o som na história em quadrinhos. E não existem só essas, nós vimos já que existem diversas, há uma grande diversidade de onomatopeias. Essas palavrinhas que imitam um som na história em quadrinhos. Agora, nós vamos passar para a parte principal dessa videoaula, para o foco dessa videoaula, que são os formatos das histórias em quadrinhos. O que são esses formatos das histórias em quadrinhos? São formas retangulares, formas quadradas, formas geométricas? Não, não são formas geométricas, gente. Quando a gente fala em formato da história em quadrinhos, nós estamos nos referindo aos tipos das histórias em quadrinhos. Como eu falei lá no começo, existem vários tipos de histórias em quadrinhos. Elas chegam de diversas formas até o leitor. Por exemplo, vamos falar do conto. É um gênero textual bastante conhecido por vocês. Quando a gente fala no gênero textual conto, existe uma diversidade, como por exemplo, conto de fadas. A gente pode ler um conto maravilhoso, um conto de assombração, um conto de suspense, um conto de humor. Existem diversos tipos de contos. E assim também acontece com o gênero textual história em quadrinhos. Então, nós veremos a seguir os tipos de histórias em quadrinhos. Vamos lá. Eu separei aqui para vocês os tipos principais: tirinhas, mangás, gibis e comics. Existem outros tipos de histórias em quadrinhos, mas esses são os principais e alguns provavelmente vocês já conhecem. Vamos começar, por exemplo, pelas tirinhas. As tirinhas são sim um exemplo de histórias em quadrinhos. O que acontece com as tirinhas? Uma sequência de quadrinhos que servem para criticar, alertar a sociedade ou somente para divertir o leitor, né? Para fazer o tempo dele passar mais rápido. Geralmente, esse tipo de texto, a tirinha, é bem curta, tem de 3 a 5 quadrinhos, algumas ocupam até uma página, mas uma página bem pequena, e aparecem em jornais, revistas e até na internet. A gente encontra bastante. Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha do Armandinho. Ele está na escola e a professora está falando a respeito do descobrimento do Brasil. E ela está ali falando, né? E assim foi o descobrimento do Brasil. Aí vem o Armandinho e fala: como assim? E a versão dos índios? Nessa tirinha, o autor procurou fazer uma crítica ao descobrimento do Brasil, porque os livros de história contam que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, mas os portugueses, na verdade, colonizaram a nossa terra, porque quando eles chegaram, os índios já estavam aqui, a terra já tinha donos. Então, essa tirinha está fazendo uma crítica à versão da história contada pelos portugueses, né? Contada nos livros. Essa tirinha, então, serviu para fazer uma crítica, mas em outros casos, as tirinhas podem servir para fazer um alerta ou apenas para divertir, como eu já falei. Por exemplo, nessa tira que nós vimos como exemplo lá no início, a gente tem o Marcelinho, o Cascão e o Cebolinha caminhando. E eles vão conversando também. Olha o que o Marcelinho diz: para economizar água, toma um banho em 5 minutos. Aí o Cebolinha vai e diz: e eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio. Estão disputando para ver quem economiza mais água, tomando banho curto. E aí vem o Cascão e diz o quê? Ganhei. Por que o Cascão ganhou? Porque ele não toma banho de jeito nenhum. Então, obviamente, ele ganhou essa disputa. Mas vejam só, essa tirinha da Turma da Mônica tanto serviu para alertar o leitor a respeito da importância da economia de água, como também serviu para divertir o leitor que está com ela em mãos naquele momento. Outro tipo de histórias em quadrinhos são os gibis. Esses são muito conhecidos. Muitas pessoas pensam que os gibis são super diferentes das histórias em quadrinhos, mas não, gente. Os gibis são revistinhas de histórias em quadrinhos. Uma revistinha em que as histórias vêm todas
em quadrinhos. Geralmente, os gibis são direcionados ao público infantil, a crianças, mas claro que um adulto pode se interessar. Não há problema nenhum nisso. Um grande exemplo de gibi aqui no nosso país são os gibizinhos da Turma da Mônica, as revistinhas da Turma da Mônica, em que vem narrando todas as aventuras da Mônica e de todos os seus amigos e de todos aqueles personagens que vocês já conhecem. Temos também os gibis do Pato Donald, que são gibis direcionados ao público infantil. E temos outro exemplo aqui também da Turma da Mônica, mas com foco no personagem Jotalhão, que inclusive nós já fizemos a leitura. Então, o gibi não deixa de ser uma história em quadrinhos, tá? Assim como a tirinha também não. O gibi é apenas a revistinha. A história em quadrinhos chegou ali para o leitor em uma revistinha, mas a história em quadrinhos da mesma forma, ok? Vamos agora para comics. Esses talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesse formato, mas é bem popular. Talvez vocês não tenham ouvido falar, mas com certeza já viram alguma comics, aliás, né? Porque a comics é uma história em quadrinhos. Com certeza vocês já viram, ou pelo menos conhecem alguma capa ou algum personagem. As comics, gente, esse nome comics é um nome estrangeiro, tá? Um nome inglês. E são histórias em quadrinhos, não deixam de ser histórias em quadrinhos, tá? São histórias narradas através de quadrinhos, mas são bem populares lá nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, não são tão populares aqui no nosso país. Claro que muita gente mesmo faz o uso, mas elas são mais populares lá nos Estados Unidos e no Canadá. Essas comics são histórias em quadrinhos mais direcionadas ao público jovem. Por exemplo, o pessoal ali entre 18 e 30 anos gosta muito desse tipo de história em quadrinhos. E a abordagem delas é sobre super-heróis. Por exemplo, nós temos os Vingadores. Hoje é um filme, mas inicialmente os Vingadores eram histórias em quadrinhos do tipo comics, que abordam histórias de super-heróis. Temos também The Umbrella Academy, talvez essa vocês não conheçam muito bem, mas é bem famosa, já virou até uma série. É bem legal a história dessa revistinha, dessa comics. Outro exemplo, Liga da Justiça. Temos também, por exemplo, Mulher Maravilha, X-Men. Todas essas revistinhas em quadrinhos que abordam a temática a respeito de super-heróis são chamadas de comics, certo? Eu disse a vocês em aulas anteriores, e hoje eu já citei também, que geralmente as histórias em quadrinhos não têm narrador. Mas nessas comics, nas histórias em quadrinhos que abordam a temática a respeito de super-heróis e que são muito populares lá nos Estados Unidos e no Canadá, é muito comum haver a intervenção de um narrador. Geralmente, quando há a intervenção do narrador, vem dessa forma, olha, em um formato retangular, como eu já expliquei, e na parte de cima do quadrinho narrado. Então, aqui nós temos um trechinho da história do Homem-Aranha. Homem-Aranha também é uma comics, tá? Uma história em quadrinhos do tipo comics, que foi adaptada para o cinema. Hoje a gente tem uma grande diversidade de filmes do Homem-Aranha. Temos também desenhos do Homem-Aranha, certo? Então, esse trechinho é um exemplo dessa revistinha. Da revistinha do Homem-Aranha, da revistinha do Spider-Man, que nada mais é que Homem-Aranha mesmo. Então, as comics geralmente têm a aparição do narrador e abordam bastante essa temática de super-heróis. E por fim, e não menos importante, nós temos os mangás. Os mangás são histórias em quadrinhos japonesas. Vejam só, as comics são histórias em quadrinhos, norte-americanas. Já os mangás são histórias em quadrinhos japonesas que servem para divertir e entreter o leitor, como aqui mesmo. Elas são bem populares aqui no nosso país também, tá, gente? Vejam só, nós temos um personagem aí conhecidíssimo, Naruto. Tanto é um personagem de mangás, das revistinhas de histórias em quadrinhos japonesas, e também é um personagem de animes. Os animes são desenhos japoneses, certo? Aqueles desenhos que passam na TV, mas que são japoneses. E há uma peculiaridade muito grande nos mangás. Apesar de serem histórias em quadrinhos do mesmo jeito,
são histórias em quadrinhos que são lidas da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A gente vai ver um exemplo a seguir. Vejam só, aqui nós temos uma história em quadrinhos da professora Marocas, que nós já trabalhamos em uma aula anterior. E a gente começa fazendo a leitura, olha, desse lado, da esquerda para a direita, tá certo? Nessa direção. E aqui ao lado nós temos o exemplo de um mangá, que eu não vou ler para vocês, porque está em japonês e algumas partes em inglês, e eu não sei ler em japonês nem em inglês. Mas vejam, o mangá, diferente da história em quadrinhos, ele começa de trás para frente, da direita para a esquerda. Aqui na historinha da professora Marocas, vejam de onde começou, a direção da qual começou. No mangá isso ocorre de forma contrária, olha. A leitura, os leitores têm que começar a ler o mangá de trás para frente. E muita gente gosta, viu? É bastante popular aqui no nosso país. Agora a gente vai fazer uma revisão breve a respeito dos tipos de histórias em quadrinhos que nós vimos nessa aula, certo? Então vamos começar revisando o tipo de história em quadrinhos comics. O que são as histórias em quadrinhos em formato de comics? São histórias em quadrinhos sobre heróis, né, sobre super-heróis, como Liga da Justiça, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, X-Men, The Umbrella Academy. Essas histórias em quadrinhos que são sobre super-heróis e que são bastante populares lá nos Estados Unidos e no Canadá, são as histórias em quadrinhos no formato, no tipo de comics. Depois nós temos os mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas e que são lidas da direita para a esquerda, né? Ou seja, de trás para frente. Bem diferente da nossa realidade e da forma que a gente costuma ler histórias em quadrinhos. Temos as tirinhas, que são histórias contadas em uma sequência de quadrinhos, mas que são bem curtinhas. Geralmente tem de 3 a 5 quadrinhos ou ocupam uma folha pequena, que servem para criticar a sociedade, como nós vimos lá no começo, alertar sobre algum assunto ou apenas para divertir mesmo o leitor, para entreter e fazer com que o tempo dele passe de uma forma mais prazerosa. Além disso, as tirinhas são bastante encontradas em jornais e são publicadas regularmente, ou seja, os jornais publicam as tirinhas ou diariamente, né, todos os dias uma tirinha diferente, ou semanalmente, todas as semanas uma tirinha diferente. Os jornais impressos, tá? Aqueles jornais em folha, que a gente não tem aqui na nossa região. E temos os gibis, que são as revistinhas de histórias em quadrinhos, geralmente direcionadas ao público infantil. Claro que, por exemplo, eu não sou criança, eu sou adulta, mas eu gosto bastante dos gibis da Turma da Mônica. Nada me impede de ler. Mas o foco, quando os gibis são escritos, eles são escritos pensando nas crianças. Então, esses foram os tipos de histórias em quadrinhos que nós vimos. As histórias em quadrinhos no tipo comics, a respeito de super-heróis. Os mangás, que são histórias em quadrinhos japonesas. As tirinhas, que são histórias contadas em uma sequência de quadros, mas que são bem curtinhas. E vimos os gibis, que são as revistinhas de histórias em quadrinhos.